Pessoal, bom dia, tudo jóia? Me chamo Lucas, desenvolvo pesquisa na área da agricultura de precisão, faço parte do grupo do Núcleo de Estudos em Máquinas Agrícolas. E hoje a gente vai estar conversando sobre o assunto que são os drones e agricultura de precisão. Drones que, na verdade, é o nome popular das aeronaves remotamente pilotadas. Então, ao longo da, dessa apresentação, talvez em alguns momentos a gente trate drones como aeronave remotamente pilotada, que é o nome preciso, o nome exato dessa ferramenta tecnológica. Bom, antes da gente conversar propriamente dito sobre os drones, a gente tem que entender um princípio físico da coisa quando a gente utiliza eles para fazer o imageamento ou a sua utilização na agricultura de precisão. A gente tem essas características físicas da relação da energia eletromagnética, né, a radiação eletromagnética, que na verdade é basicamente a luz do sol, interagindo com os itens, os objetos de interesse de estudo, e como essa dinâmica de interação ela vai estar sendo utilizada no dia a dia pelo imaginamento das câmeras. Bom, então a gente tem três características que são a reflectância, transmitância e absortância, que são imprescindíveis para o entendimento do funcionamento dos drones, né? A reflectância, ela nada mais é que a quantidade de energia que bate em uma superfície e é refletida de volta, como está sendo exemplificada nessas duas figuras aqui. Já a transmitância, né, é quantitativo dessa energia que ela vai passar através de um material, né? No caso, ela atravessa, no caso dos objetos que são mais translúcidos, né? E a absortância é a quantidade de luz ou energia que o material absorve, né, ao invés de refletir ou deixar passar através dele. Então, essa é uma figura muito boa, né, que a gente consegue já entender na prática o comportamento da radiação eletromagnética do Sol em função da interação com alguns objetos. Por exemplo, a gente tem um conhecimento prévio que, por exemplo, roupas de uma coloração mais escura, por exemplo, uma camisa preta e uma camisa branca. Se a gente sair no sol, a gente tem a sensação que uma camisa preta ela retém mais calor do que uma camisa branca. E isso é justamente levando em consideração essas características que a gente acabou de conversar. Então, uma coloração mais escura, ela absorve muito mais do que reflete, e uma coloração mais clara, ela reflete muito mais do que absorve. Então, isso é o que passa essa sensação de uma coloração mais escura, por exemplo, de roupa, igual a minha camisa que é preta, quando a gente sai no sol, a gente sentir mais calor ou sentir mais uma temperatura mais branda em função dessa interação com a radiação eletromagnética do Sol. Levando isso em consideração, a gente tem dois tipos primários, né, de sensores que são utilizados ou embarcados nos drones. A gente tem os sensores do tipo ativo e os sensores do tipo passivo. Os sensores do tipo passivo são as câmeras que a gente utiliza rotineiramente, né? As câmeras de smartphone, câmera dos drones, né? As webcams. O nosso próprio olho funciona de forma passiva, né? Porque depende da radiação eletromagnética que é emitida do Sol bater no objeto de interesse e voltar e ser capturada pelo sensor imageador, né? Então, a maior parte dos sensores são do tipo passivo, mas também a gente tem sensores do tipo ativo, que são independentes da luz do Sol para o seu funcionamento. Um exemplo dele são sensores do tipo LiDAR, ou sensores do tipo GPR, que é Ground Penetration Radar. Os sensores do tipo radar, eles emitem ondas, né? E através da reflexão dessas ondas, o sensor capta novamente e consegue fazer a leitura do objeto de interesse. O LiDAR, ele emite feixes de laser, né? Até o objeto de estudo, e o retorno desses lasers, dessa informação de luz, é capturada pelo sensor, né? O sonar também, ele emite ondas também, né? Ondas sonoras, né? E ele consegue fazer o retorno e captação pelo objeto através dessa dinâmica. Mas a gente vai estar abordando principalmente os sensores passivos, que são mais comuns em drones, tá? Bom, então, os sensores passivos, igual, por exemplo, nesse exemplo da esquerda, são
as câmeras do drone, seja as câmeras RGB ou multispectral, que a gente vai estar entendendo mais à frente o que são. Mas basicamente, enquanto o drone ele vai voando sobre uma superfície de interesse, ele vai tirando uma série de fotografias, né, de forma passiva, né, de forma que quando a luz bate no objeto de interesse e retorna, a gente registra uma fotografia, e para fazer uma cobertura de uma área, um estudo, um levantamento, a gente utiliza da técnica da fotogrametria, né, que é basicamente essa questão que eu já falei, que a gente vai tirando fotos geolocalizadas, georreferenciadas, né, para a gente conseguir alinhar essas fotos depois, processar e estudar a superfície de interesse. Já os sensores passivos da direita, igual por exemplo aqui está representando um LiDAR, né, são sensores que a gente pode falar do tipo de varredura. Então, ao invés deles fazerem o uso da fotogrametria, vir tirando fotos, né, ao decorrer do plano de voo da área, para mapear uma área, eles vêm emitindo uma série de feixes de laser e vão retornando para o sensor, e os dados são trabalhados de uma forma distinta, mas um pouco parecida ainda. Mas são sensores diferentes, né? Bom, então, como eu falei, a gente depende, para a maior parte dos drones, da radiação eletromagnética para estar realizando nossos estudos. E se a gente pega o espectro eletromagnético, é importante salientar que o que o olho humano ou as câmeras comuns, como as câmeras de telefone, conseguem captar, é uma fração bem diminuta aqui do espectro eletromagnético, né? Então, a gente tem uma série de outras informações, seja para a direita ou para a esquerda aqui, que a gente não consegue enxergar o olho nu, né? Então, a gente consegue ver uma fração bem minúscula aqui do espectro através dos nossos olhos. Para quem não sabe, o nosso olho, ele tem células que chamam cones, né? A gente tem 3 dessas células no nosso olho. Então, a gente tem um cone que é mais sensível na região aqui do azul, outra na região intermediária aqui, que corresponde ao verde, e a do vermelho. É por isso que são dito que as cores RGB, né, de red, green, blue, as cores verde, vermelho e azul, são as cores primárias, né? Porque a partir dela a gente consegue constituir qualquer outra cor. E é basicamente assim que o nosso olho funciona, né? Então, a partir dessas 3 cores primárias, a gente consegue enxergar, né, através da composição dessas cores, a gente consegue enxergar qualquer outra cor ou tonalidade dos objetos. E quando eu faço, né, as ondas, elas são fracionadas em comprimentos de ondas que são aferidas em escalas de nanômetros. Quando eu faço um recorte nessa escala aqui, por exemplo, se eu recortar aqui do 410, mais ou menos, aqui, até o 490, eu posso falar que essa é a minha banda, né? Eu posso falar que essa é a minha banda do azul, por exemplo. Se eu pegar aqui, por exemplo, do 620 até o 720, eu posso falar que essa aqui é a minha banda do vermelho. Então, as tonalidades ao longo do espectro, ou as informações ao longo do espectro, a gente trabalha como bandas, que são esses recortes, né, ao decorrer do espectro, que serve para a gente estar captando ou compreendendo informações diferentes. Então, por exemplo, a título de curiosidade, uma pessoa que é dita como daltônica, na verdade, ela vai ter algum problema na recepção de algum desses cones, né? Ela pode ter algum problema no cone vermelho, no verde ou no azul, por exemplo. Então, por exemplo, os cachorros, eles têm somente 2 cones. Eles têm somente um mais perto aqui da região do vermelho e outro na região do azul. Eles não têm uma sensibilidade muito grande, não tem um cone na região do verde. Então, é por isso que muita gente fala que eles são daltônicos, mas na verdade eles somente não têm um cone, uma célula que capta essa informação na região do verde ali, né? Bom, então, dito isso, dito o funcionamento e entendimento do que são bandas, né? Igual, por exemplo, as bandas azul, verde, vermelho, que são as informações que a gente consegue enxergar ao longo do espectro, né? A gente tem diferentes tipos de câmeras passivas, né? Que são os câmeras, os sensores do tipo RGB, multispectral e hiperespectral, né? Reparem que a RGB, por exemplo, se eu questionar se você tem uma câmera RGB, você vai ter, que é a câmera do seu smartphone. A gente consegue pegar informações muito pontuais, muito picotadas aqui do espectro, né? A gente consegue pegar um quantitativo de informações mais limitado.
Já passando para as multispectrais, a gente consegue pegar informações que não são visíveis ao olho nu, igual, por exemplo, o infravermelho próximo. Através do infravermelho, a gente consegue fazer uma série de inferências de estado vegetativo, de vegetação, ou outras questões que a gente não conseguiria enxergar o olho nu, tá? Então, se vocês forem perceber, tem um número N de bandas, né? A RGB só tem 3, né? Porque são o red, o vermelho, o green, o verde e o blue, que é o azul. Já para muitos espectros, a gente tem um número N, né? Que a gente tem a partir de 4, né? Que se a gente tiver o RG e o B mais o infravermelho, a gente já tem uma câmera com 4 bandas multispectral. Mas a gente tem câmeras multispectrais de 4, 5, 8 bandas, tá? Então a gente tem mais informações, um maior nível de detalhamento ao longo do espectro. Já as hiperespectrais, a gente tem um fracionamento muito maior. Então é muito comum a gente achar câmeras hiperespectrais que peguem 400, 800, 1000, 1200, 2000 bandas espectrais. Então, a gente pega uma gama de informação altíssima, né? A gente consegue ver um nível de detalhamento bastante absurdo com esse tipo de câmera. Mais comumente, mais comumente encontradas são as câmeras RGB, encontradas nos drones recreativos, né? Os drones que o pessoal utiliza para fazer filmagem, e para estudos são mais comuns os drones multispectrais, né? Porque devido à questão da precificação, né? São mais acessíveis, né? Conforme a gente vai caminhando do RGB para o multispectral, para o hiperespectral, a gente começa a escalonar bastante o preço, né? Bom, uma coisa importante a se levar em consideração quando a gente trabalha com drones é que a gente tem uma resolução espacial, né? A resolução espacial falando propriamente nos drones, ela é diretamente ligada à sua altura de voo, né? Ou seja, falando em termos de operacionalidade, quanto mais alto a gente voa, igual essa figura aqui da esquerda, maior é a nossa área de cobertura no solo, né? E quanto mais baixo a gente voa, menor é a nossa área de cobertura. Mas o que acontece? Quanto mais alto, menor é a nossa resolução, maior é o nosso nível de detalhamento das informações que a câmera consegue pegar. E quanto mais próximo eu vou do solo, maior é esse nível de detalhamento. Então, o nível de detalhamento é, é inverso à altura, né? Quanto mais baixo, mais alto o nível de detalhamento, e quanto mais alto, menor o nível de detalhamento. Isso é facilmente entendível nessa imagem, que serve para exemplificação. Por exemplo, o GSD, né, que é o nosso Ground Center Distance, que é a nossa resolução espacial, ela é dada em centímetros por pixel, né? O que isso quer dizer? Se a foto que está sendo tirada tem 5 megapixels, né, significa que ela tem 5 milhões de pixels, e cada um desses 5 milhões de pixels vai representar, nessa foto aqui, por exemplo, 3 centímetros da área de estudo, né? Então, conforme a gente vai elevando a altitude do drone, a gente vai perdendo a qualidade visual, né? Então, a gente tem que sempre que levar em consideração o melhor custo-benefício, né? Porque se a gente tem áreas menores, áreas de 1, 2, 3 hectares, a gente consegue tranquilamente voar altitudes de 20, 30 metros e ter um nível de detalhamento muito bom. Mas, às vezes, trabalhando com drones, a gente tem áreas muito extensas, né? De 150, 180 metros quadrados, então a gente tem que voar a maior quantidade possível de altura, né, para a gente otimizar essa relação, porque além do tempo de bateria que a gente tem de autonomia dos drones, a gente tem uma quantidade de informação. Então, quanto mais o tempo o drone demora para percorrer uma área, mais fotos ele vai tirando, né? Isso vai afetando tanto o armazenamento quanto a capacidade de bateria do drone. Bom, e um adendo, né, que por questões legais e registros da ANAC, né, a aeronave tem sempre que ter registrada na ANAC, tem que ter um certificado, né, tem que ser homologada pela Anatel. A gente tem uma altitude máxima de voo permitida de 120 metros, né? Então, a partir disso, a gente não pode infringir, porque senão a gente começa a invadir o espaço aéreo de aviões ou, né, a gente pode prejudicar, não sei, a comunicação da torre com um avião, por exemplo. Então, legalmente, o drone só pode operar até 120 metros de altura no máximo, né? Mas, voltando aqui, essa imagem aqui é somente para representação. Por experiência minha, eu sei que quando um drone ele está
com essa resolução aqui de 5 centímetros por pixel, ele está aproximadamente a 100 metros de altura já, né? 100 metros de altura de voo. E essa altitude aqui de 3, essa resolução, na verdade, de 3 centímetros por pixel, ele deve estar uma altitude compreendida de 40 a 60 metros de altura, né? Então, o que vai impactar é o estudo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, se a gente for mapear uma área de 200 hectares, a gente não vai conseguir, possivelmente a gente não vai conseguir voar 20 a 30 metros, né? Então a gente vai ter que voar possivelmente a 60, 80 metros para a gente ter uma maior otimização de dados aí, né? Mas tudo vai depender do nível de detalhamento do que a gente quer fazer, né? Bom, então, falando de um modelo de RP, de aeronave remotamente pilotada, ou de drone, popularmente chamado, né, que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, é essa daqui, que é o DJI Mavic 3 Enterprise, né? Então, conforme eu falei anteriormente, ele é acoplado com uma série de câmeras, né? Então, a gente tem essa câmera maior aqui, que é muito comum nos drones, que é a câmera RGB, né? Logo quando você olha as câmeras aqui no gimbal do drone, sempre que você identifica a maior aqui, geralmente ela é a câmera RGB. E a gente tem as câmeras multiespectrais, né? Pegando distintas informações do espectro, né? Então, a gente tem o NIR, para quem não sabe, é o NIR infrared, que é o infravermelho próximo, né? Que então a gente não consegue enxergar o nosso olho nu. E o vermelho de borda, né? Que é o red edge, que é chamado assim. Por que é vermelho de borda? Porque geralmente, se a gente lembrar lá da apresentação do espectro, o vermelho ele costuma acabar em 720 nanômetros. Já o Red Edge, o comprimento de onda dele é de 730. Então, se você considerar que o vermelho acaba a 720 e o Red Edge, que é o vermelho de borda, ele começa com 730, ele fica bem na borda ali do visível, do que a gente consegue enxergar. Então, é por isso que ele é chamado de vermelho de borda, tá? Bom, conforme eu falei, conforme o drone ele vai voando e vai mapeando, digitalizando uma área, ele precisa de que essas imagens que ele vai tirando ao longo do percurso sejam referenciadas, sejam georreferenciadas, né? Então, para isso, a gente tem essa construçãozinha aqui em cima, que é o módulo RTK, né? Que é de Ray Tracing, Real Time Kinematic, na verdade. O que esse módulo RTK faz? Além dele aumentar a precisão, ele serve para georreferenciar cada uma das câmeras automaticamente a cada disparo. Então, todas as fotos elas são disparadas ao mesmo tempo e todas elas têm uma coordenada de latitude e longitude para que a gente consiga fazer um alinhamento depois no programa específico para estar trabalhando com elas, né? Ou na prática, para que serve a RTK? Os drones, eles se localizam e voam, né, utilizando do sistema de satélites, né? Muita gente lembra já de cara do sistema do GPS, mas muita gente não sabe, mas o GPS é somente uma constelação de satélites, né? E em diferentes partes do mundo, a gente tem diversas constelações de satélite. O GPS é o sistema norte-americano, mas a gente tem uma série de outros satélites. A gente tem o Galileu, na Europa, a gente tem o Navik, que é da Índia, a gente tem o GLONASS, que é o russo, a gente tem o Beidou, que é da China. Então, quando a gente trabalha somente com o GPS, é comum a gente ter um erro de precisão de até 3 metros, né? É por isso que quando você está no WhatsApp e vai mandar a sua localização para algum amigo, você possivelmente já deve ter enfrentado isso, de você estar em casa e estar falando que você está na rua. É por causa desse erro de posicionamento de até 3 metros. Então, o que o RTK faz? Ele cruza as informações dessas diferentes constelações, né? Igual, por exemplo, o GPS norte-americano, o Navik indiano, o GLONASS, né, russo, o Beidou chinês, o Galileu europeu, e reduz esse erro de 3 metros para menos de 2 centímetros. Então, a gente aumenta bastante a precisão. Então, a gente fica com uma constelação em tempo real, mandando informação para o Mavic, de 38 a 45 satélites em tempo real, otimizando o plano de voo dele, né? É uma coisa importante que o RTK também, ele
viabiliza o uso do drone automatizado. Então, uma vez que a gente delimita uma área de voo, né, a gente delimita nosso plano de voo, né, a gente estrutura, né, nossa altitude de voo, nossa velocidade, nossa sobreposição lateral e frontal das imagens, né? E isso tudo é feito de forma automatizada. Então, quando a gente dá o start, o drone vai, levanta, alça voo, vai lá, faz o imaginamento, retorna e pousa automaticamente, sem a gente ter que encostar no drone. Então, para manter a maior precisão possível, o RTK ele faz isso de forma automatizada, né? Fazendo com que os pulsos das imagens, no caso das 5 câmeras do Mavic aqui, por exemplo, sejam disparadas de forma equiparada ao mesmo tempo, né? Então, os pulsos são toda posição que o drone passa, ele tira 5 fotos ao mesmo tempo para não perder, né, nenhuma informação ali. Bom, se a gente desmontar e dar um zoom na câmera do Mavic, né, a gente consegue visualizar as câmeras aqui, né? Essa câmera principal menor aqui é a câmera RGB, né? Que serve para a gente fazer modelamentos 3D ou fazer nossos ortomosaicos da área de estudo, né? Eu vou estar explicando mais à frente. Mas as 4 câmeras aqui acima são as câmeras que a gente já vem falando, né? Que é do infravermelho próximo, do vermelho de borda, do Red Edge, do vermelho e do verde. Notem que, diferente de algumas outras ARPs, diferente de alguns outros drones, igual, por exemplo, o Phantom, da própria DJI também, ele tem uma banda extra, que é do azul, né? Ah, o verde, o vermelho e o azul são bandas do visível? Sim, mas a gente também captura elas para fazer o estudo, né? Cada banda dessa conta para a gente uma informação diferente. E quando a gente vai fazer um índice para entender o que está acontecendo com a vegetação, a gente utiliza essas diferentes bandas para estar fazendo o nosso estudo. Bom, então, né, um exemplo de processamento já feito aqui, realizado com as fotos tiradas a partir do Mavic que eu preparei aqui, tá? Bom, então esse aqui eu fiz uma área de 30 por 30 metros, né, 900 metros quadrados, para estar fazendo esse exemplo e processei nos softwares específicos, né? Então, quando a gente processa, notem que somente a câmera RGB, que ela é reconstruída de forma colorida, né? Já as câmeras do NIR, que é o infravermelho próximo, do vermelho de borda e do verde, elas são reconstruídas em escala de cinza, que é a nossa resolução radiométrica que a gente fala. Esses tons de cinza, a gente faz essa reconstrução para a gente conseguir enxergar a nível de olho nu, né? Então, se vocês observarem, né, meio que cada um está pegando uma informação distinta, né? Por exemplo, aqui no verde a gente está pegando uma mancha de alguma informação aqui. No NIR a gente pega mais informação mais relacionada às vegetações e o que elas estão emitindo. No vermelho a gente pega informações distintas. O verde e o vermelho a gente está no nosso espectro do visível, sim, mas elas são reconstruídas na forma em escala radiométrica, em tons de cinza, da mesma forma, porque a gente vai estar trabalhando com as informações para estar calculando os índices, tá? Bom, então, eu já falei de bandas espectrais, então a gente precisa entender para que elas servem. Eu preparei esse resuminho aqui, né? E no grande geral da coisa, a partir das bandas e do que a gente quer entender, no que a gente quer entender na área de interesse ou no que a gente quer estudar, a gente tem que correlacionar a banda para estar fazendo um cálculo de um índice. O índice, ele utiliza essas diferentes bandas em formas algébricas, né? Para a gente estar conseguindo calcular essas informações. Então, o que acontece? O Red Edge, que é o vermelho de borda, né, que é do comprimento de onda de 780 nanômetros, geralmente ele é mais aplicado para detectar estresse nas culturas e pode identificar alterações no teor de clorofila, né? Então, se eu fazer um índice vegetativo que usa muito o Red Edge, eu consigo entender, por exemplo, em uma lavoura, zonas de estresse na cultura de interesse ou zonas que a pigmentação da clorofila ali está depreciada por algum motivo fisiológico ou doença ou estresse hídrico, né?
Já o infravermelho próximo, ele é muito utilizado para medir a saúde e a produtividade nas plantas. A gente tem um índice vegetativo, que é o NDVI, que eu vou estar mostrando para vocês mais à frente, que é um dos índices mais famosos de vegetação. Ele utiliza bastante dessa banda para estar contando para a gente como é que está o estado vegetativo da vegetação. A gente tem o verde, que é muito utilizado para medir a cobertura do dossel e detectar o crescimento de plantas daninhas. Então, por exemplo, se eu tenho uma lavoura mais esparsa, se eu fizer um índice que utiliza a banda do verde, possivelmente eu consigo identificar plantas daninhas, né? Porque elas costumam ter um teor de clorofila, costumam ter uma pigmentação muito acentuada, né? Então, é facilmente distinguível por causa disso. O vermelho, o red, né? Ele é muito utilizado para identificar o crescimento e vigor vegetativo da cultura, umidade e o índice de área foliar, né? O índice de área foliar, o crescimento vegetativo da cultura, ele é muito utilizado para ver a eficiência da cultura, né? Quando a gente considera índice de área foliar, a gente pode utilizar ele para aferir, por exemplo, questões fotossintéticas, né? Então, se a gente tem um determinado índice de área foliar, a gente tem uma área útil ali para a gente estar fazendo atividade fotossintética, né? Maior de contato com a luz, com os pigmentos fotossintéticos, né? A gente consegue determinar a eficiência de vigor vegetativo da cultura através disso. E já o azul, ele é muito utilizado para identificar o estresse hídrico, doenças e grandes diferenças na saúde da planta, né? Então, se a gente voar uma área homogênea, né, uma área, por exemplo, de feijão, né, que é bastante aglomerado ali, pode ser que a olho nu a gente não consiga enxergar alguma diferença gritante na coloração, né? É, pode ter uma neve nuance de um verde um pouquinho mais claro, um verde um pouquinho mais escuro, mas isso a olho nu, às vezes a gente interpreta como não tendo uma doença. Mas se a gente utiliza uma câmera multispectral, a gente consegue ver informações que a gente não consegue enxergar e consegue depreender que ali pode ter alguma doença, alguma problemática, né? Sendo, sei lá, um estresse hídrico, uma falta de nutrientes, uma ação fúngica ou uma doença, né? Bom, então, conforme eu falei, quando a gente faz o voo do drone, né, o drone, ele vai percorrendo a área, né? Esse daqui é o exemplo do processamento que eu tirei um print para vocês verem, que é daquela área de 30 por 30 metros, 900 metros quadrados, que eu apresentei anteriormente, né? Então, ele vai percorrendo, ele vai fazendo um caminho aqui ao longo da área, de forma que ele consiga, né, compreender toda a área de estudo. Então, cada bolinha dessa aqui é uma região que a câmera emitiu um disparo fotográfico, né? Então, como o drone, o Mavic, ele tem 5 câmeras, né? Cada bolinha dessa foi uma região georreferenciada que ele disparou as 5 câmeras. Então, quando a gente vai para o software específico, nesse caso aqui é o Pix4D Mapper, que a gente utiliza muito, né? Ele faz esse processamento, né? Então, ele automaticamente ele identifica as posições que o drone foi tirando as imagens e vai fazendo essa reconstrução da cena para que a gente consiga ver a composição da área como um todo, né? Então, é quase como se fizesse um quebra-cabeça. Pensem que conforme o drone ele vai voando sobre uma área de estudo, ele vai coletando peças desse quebra-cabeça. E quando a gente passa por um programa específico de fotogrametria, a gente faz a reconstrução desse quebra-cabeça. Então, a gente pega as distintas partes ou as distintas fotos e faz a reconstrução da área como um todo. Essa área como um todo a gente chama de ortomosaico, tá? Então, aqui a gente consegue um exemplo bem legal, que a gente consegue ver até alguns exemplos de algumas falhas, né? Se vocês observarem, essas câmeras que estão em vermelho, nessas bolinhas que estão em vermelho, são áreas que possivelmente não alinhou, né? Isso pode ser porque na hora o vento estava muito forte, o drone descompensou, pode ter descompensado o voo, ou é, a superfície estava muito homogênea, ele não conseguiu ter uma referência visual para alinhar, ou pode ter sido somente um problema aqui no próprio programa, que ele não conseguiu alinhar por algum motivo de alguma configuração que pode ser otimizada depois, tá certo? Então, quando ele acaba de fazer esse alinhamento, ele gera uma coisa que a gente chama de nuvem de pontos densa.
Se vocês observarem, a gente tem uma série de pontinhos aqui. Então, conforme eu falei, se a gente tem uma câmera de 5 megapixels, a gente tem 5 milhões de pixels, né? 5 milhões de pontinhos. Então, esse processamento aqui, ele depende de um computador bastante potente, tanto em processamento quanto em placa de vídeo, para estar fazendo isso. Então, vamos considerar que, por exemplo, essa área aqui, a gente tirou 100 fotos. Então, ele vai analisar os 5 milhões de pixels de cada foto para cada uma dessas 100 fotos e cruzar essas informações entre elas e alinhar georreferenciadamente. Então, é um processamento bastante pesado. A depender da qualidade que a gente utiliza para processar e do tamanho da área de estudo, pode ser que a gente tenha um processamento que demore de 10 minutos até 2, 3, 4 semanas, a depender da qualidade e do tamanho da área e quantitativo de fotos que a gente tem para processar. É um processamento bastante pesado, né? Bom, então, a gente tem a reconstrução aqui da área, né? A gente tem um modelo digital de elevação aqui da área. Então, esse daqui é um modelo tridimensional. A gente consegue fazer a digitalização da área. Então, conforme eu falei para vocês, esse daqui é a área de 30 por 30 metros que eu promovi a digitalização para exemplificação aqui nesse conteúdo aqui. Então, o modelo de elevação, ele é muito utilizado para ver questões topográficas e morfologia do relevo, né? Então, a partir dos modelos digitais de elevação, a gente consegue ver, por exemplo, a gente consegue ver curvas de nível, a gente consegue ver orientação do relevo, né? Se a face está mais para o sul, mais para o norte, a gente consegue ver inclinação, a gente consegue medir a altitude, né? Como o próprio nome propriamente fala aqui para a gente consegue ver uma altitude mínima e máxima da área, né? Se eu não me engano, essa daqui é de 630 a altitude mínima ou 640 altitude máxima, né? A gente consegue ver declive, a gente consegue ver uma série de informações. Uma coisa que é bastante legal dos modelos digitais de elevação é que ele consegue ser feito com drones mais simples. Então, se a gente tem drones recreativos, né, se a gente tem somente a câmera RGB, a gente consegue imaginar uma área e fazer esses estudos topográficos. Mas, se a gente quiser estudar doenças e utilizar o índice de vegetação, a gente precisa dos drones mais avançados, que são os drones multispectrais. Mas, se você vai trabalhar com fins de georreferenciamento de imóveis ambientais, de questões topográficas, de agrimensura, um drone mais básico, né, consegue te atender tranquilamente aí. Bom, passando para os índices de vegetação, né, a gente precisa entender como que eles funcionam, né? Então, se a gente lembrar lá do começo daquela questão de como funciona a reflexão, a absorção, a transmissão da informação através de um objeto de interesse, a gente consegue entender a dinâmica das bandas e de como funcionam os índices, né? Um exemplo que eu gosto bastante de dar é esse daqui. Por que que a gente enxerga a planta verde, né, as folhas verdes, por exemplo? Se a gente pegar para lembrar do verde, do vermelho e do azul, que são as cores do espectro do visível que a gente consegue enxergar, o que que a gente consegue entender? A gente consegue inferir que, por exemplo, a folha, a gente enxerga ela como verde, possivelmente porque ela reflete muito mais as informações no espectro do verde e absorve mais no espectro do vermelho e do azul. Então, é por isso que se você for mexer com, por exemplo, aquelas iluminações para estufa, vocês vão ver que geralmente elas vão estar escritas lá, luz vermelha ou azul para estufa. É por causa disso, porque a planta ela absorve muito mais o vermelho ou o azul e reflete mais o verde. E esse raciocínio ele é aplicado para qualquer uma das bandas espectrais, né? E através do quanto a informação é refletida, né? Lembrando que a gente trabalha com sensores passíveis, né? Então, a luz, ela bate na planta, na folha aqui, por exemplo, e retorna. E o tanto dessa informação que retorna, ela é calculada pela câmera do drone, né? Então, uma configuração ótima, numa folha saudável, a gente tem essa configuração, né? Ele reflete menos nas bandas do azul e do vermelho e reflete bem mais na tonalidade aqui, na banda do verde. É por isso que a gente enxerga a folha como verde. Mas, muito mais do que o verde, a planta reflete muito mais o infravermelho próximo.
É por isso que a banda do infravermelho próximo, que é o NIR, ela é muito utilizada para ver a saúde da vegetação. Então, através dessa dinâmica, desse balanço, do quanto é refletido em cada banda, a gente consegue entender o que está acontecendo com a vegetação, né? Então, se a gente tem uma equiparação nesse segundo estágio aqui, da folha mais estressada, se o verde e o infravermelho próximo, né, o NIR, estão sendo refletidos na mesma tonalidade, a gente consegue enxergar a folha mais amarelada, né, que é facilmente comutável a uma planta mais estressada ou já doente. Ou já quando a planta já está morta, que a gente chega lá numa tonalidade mais marrom, né, as bandas, se vocês forem ver, elas estão totalmente equiparadas, né, porque a gente já não tem mais traço de vida ali. Então, não tem uma reflexividade expressiva nas bandas do verde e do infravermelho próximo, né? Então, conforme eu falei, é, cada banda ela passa uma informação numérica para a gente e o índice nada mais nada menos que é pegar essas informações e fazer uma fórmula, né? Então, igual eu falei aqui, a gente tem o índice de vegetação por diferença normalizada, que é o NDVI, que é o índice mais comumente utilizado, é o índice mais famoso, mais robusto para a vegetação. Sempre que vocês forem verem índices de vegetação, com certeza vocês vão ouvir falar do NDVI, né? Então, como é que ele funciona? Ele funciona fazendo uma divisão aqui de dois termos, né? Então, se a gente pegar as informações que a gente enxerga no infravermelho, né, no NIR, menos as informações que a gente enxerga no vermelho, dividido pelo infravermelho próximo, que é o NIR, mais o vermelho, que é o RED, a gente consegue fazer uma conta e a gente tem um valor que é normalizado, que vai de -1 a 1, e a gente consegue entender a saúde da vegetação, né? A gente tem centenas ou até milhares de índices espectrais, né? Esses são alguns mais comumente utilizados. E para estar entendendo de forma mais prática, né, como funciona o índice, eu calculei alguns índices em cima daquela área que eu imaginei para estar demonstrando para vocês, né? Então, o índice de diferença normalizada, né, de vegetação por diferença normalizada, como eu falei, quando a gente faz aquela expressão lá, né, NIR menos RED dividido por NIR mais RED, a gente vai ter um valor e uma escalinha de informação, né? Então, por exemplo, comumente de 0 a 0,3 mais ou menos, é uma vegetação já mais estressada, já de senescência, já quase morta. De 0,3 até 0,6, geralmente é uma vegetação que está relativamente bem, mas está com um certo nível de estresse. E a partir de 0,6 para cima, a gente tem uma vegetação mais saudável, né? Então, vocês podem perceber aqui que tem alguns pontos que estão mais verdes que estão com os valores mais próximos a 1, né? O que quer dizer que essa vegetação está muito mais saudável. Já essas tonalidades mais amareladas indicam a vegetação mais estressada e o vermelho pode indicar tanto uma vegetação morta ou solo exposto, né? Então, se a gente tiver uma cobertura vegetal, um plantio muito esparso, às vezes a gente tem que eliminar um pouquinho desse efeito do solo, porque ele pode interferir no índice, né? Um índice bem legal é esse daqui, que é o NDWI, que serve para ver o quantitativo de água, né? O índice de diferença normalizada da água. Então, a gente consegue identificar teores de umidade do solo ou identificar poços de água ou corpos hídricos na vegetação. Notem que aqui está bastante vermelho, porque a vegetação ou ela estava bastante seca ou não tinha nenhuma umidade expressiva a se visualizar. E cada índice ele vai ter a sua barrinha aqui de informações que a gente consegue interpretar de forma individual para cada índice. Então, acima de 0,3, 0,4, a gente vai ter um corpo hídrico maciço, né? A gente já pode ter, por exemplo, uma poça d'água, um tanque ali de irrigação, né? Normalmente, os valores do NDWI, eles têm valores menores do que o NDVI, né? E cada índice tem o seu valor, isso é normal, né? Já esses dois índices aqui, que são o OSAV e o SAV,
eles servem para reduzir essa interferência do solo exposto, igual eu falei um pouquinho anteriormente agora. Então, se a gente tem uma vegetação muito espaçada, né, por exemplo, se a gente tem uma cobertura de milho plantado de forma convencional, a gente tem a população ali, a gente quase não vai ter o solo exposto na hora de sobrevoar com o drone. Mas, por exemplo, se eu tenho um pé de milho aqui, um outro a cada 3 metros, aí vem mais um a cada 3 metros, então eu tenho muito solo exposto. E às vezes a luz refletindo ou interagindo com o solo, ela pode interferir no índice de vegetação. Então, esses dois índices aqui, eles servem para corrigir esse quantitativo de informação que está sendo atrapalhado ou está sofrendo uma certa interferência do solo aqui, tá? A gente tem o Color Index, né, que serve para ver a pigmentação da vegetação ou dos objetos de interesse, né? O Color Index ele é muito utilizado para ver a pigmentação, né? A gente costuma utilizar bastante para ver a pigmentação de tons de verde. A gente consegue fazer uma inferência ao pigmento da clorofila, né? Então a gente costuma fazer ele em consórcio com algum outro índice. A gente consegue estar medindo a capacidade fotossintética da planta. E a gente tem o Brightness Index, que não é um índice propriamente dito como vegetal, mas consegue ver o nível de brilho do solo exposto ou do que está sendo refletido, né? Então a gente consegue fazer uma inferência se a gente tem um solo muito exposto, se a gente tem corpos hídricos, né, que tem um espelhamento, reflete mais água, ou de superfícies de áreas urbanas, né? A gente tem, por exemplo, telhado de metal, tipo, vão ter uma alta refletividade ali. Então, através desse índice, a gente consegue identificar algum desses parâmetros, né? Bom, no mais era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e por estarem acompanhando pela gente aqui. Demais dúvidas, tá? Segue meu contato aqui. E é isso. Um abraço. Obrigado.